Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O projeto de lei que extingue o fator previdenciário já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara. Os deputados que integram a Comissão de Negociação de Desenvolvimento Econômico e Social, grupo de trabalho criado para analisar propostas que interessam a trabalhadores e empresários, tentam chegar a um acordo sobre o texto que será votado em plenário. Para debater o fim do fator previdenciário, convidamos os deputados Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e Laércio Oliveira, do PR de Sergipe. Deputado Assis Melo, como é que o senhor vê a extinção do fator previdenciário em função dos interesses dos trabalhadores? Bom, na verdade, o que nós esperamos é que o fator realmente seja extinto, né? Essa é a vontade nossa, não só enquanto parlamentar, mas também enquanto trabalhador, né, e representante de uma categoria, porque eu sou presidente do Sindicato Metalúrgico de Caxias do Sul e região, né? Então, convivemos com essa luta nossa pelo fim do fator previdenciário desde a sua instituição, né? Quando foi instituído o fator previdenciário, e nós temos constituído uma grande luta, né? Debatido isso em vários momentos, em vários setores, mobilização dos trabalhadores, mas infelizmente até o momento não conseguimos ainda galgar êxito nessa luta nossa em defesa do fim do fator previdenciário, porque é preciso, eu tenho repetido isso em vários locais que tenham condições de debater o assunto, tenho dito o seguinte, que não pode o trabalhador, e só no Brasil existe isso, de tu usar um direito e abrir mão de outro. Ou seja, no momento que tu vai usar o direito à aposentadoria, tu tem que abrir mão de parte do teu salário. Em alguns casos, em torno de 42% do salário. É assim? Esse é o estrago que isso causa, que o fator previdenciário causa, do trabalhador que vai usar o direito dele a se aposentar. É uma perda muito grande. É uma perda irreparável, como nós temos dito, né? Então, agora, o debate do fator previdenciário, é bom que se diga que o fim do fator previdenciário foi aprovado no Congresso, se eu não estou enganado, no final de 2009, e o governo Lula vetou o fim do fator previdenciário. O que estaria para análise agora no Congresso seria o veto, né, do presidente ou não. Essa comissão especial, o que ela vai tentar fazer? Né, que isso foi a ideia do presidente, juntamente com líderes das centrais sindicais, representantes dos empresários, é que nós constitua projetos e que nós possa levar ele a plenário a ser votado. Então, o que nós vamos procurar fazer? Que nós não leve simplesmente discutir o veto ou não, né? Que é difícil apreciar veto aqui no Congresso. Então, nós vamos procurar apresentar uma proposta que leve em conta esta realidade, ou seja, que o fator previdenciário, ele hoje está causando prejuízo enorme aos trabalhadores e precisa ser revisto. Então, aproveita esta oportunidade para fazer a compensação necessária ao trabalhador. Isso, é isso que nós vamos procurar fazer neste fórum. E qual seria a compensação? Em que nível, em que percentual? Bom, ainda a gente parte pelo menos de uma ideia ainda que é fixa nossa, pelo menos eu da minha parte, sou pelo fim do fator previdenciário. Como a gente vai constituir isso entre o fim do fator previdenciário e uma outra alternativa que não traga tanto prejuízo aos trabalhadores, é que nós estamos constituindo essa comissão e fazer o debate internamente junto com ela, para a gente ver se a gente busca uma alternativa que se aproxime essas duas, como é que se diz, esses dois pontos hoje praticamente antagônicos, entre o fim do fator previdenciário e a discussão do governo de que isso é inviável, acabar simplesmente com o fator previdenciário. Mas nós vamos fazer o debate em cima dos próprios dados que vêm do próprio governo, né? Porque aonde está a discussão? Sempre se coloca da inviabilidade da Seguridade Social de bancar isso, né? Nós estamos vendo que com o acréscimo, com o desenvolvimento do país, esse déficit que é falado tanto da Previdência, ele não existe.
Né? Então, nós temos que colocar a situação do Brasil também de um ponto de vista de desenvolvimento e de geração de emprego, porque ali que nós estamos vendo, os dados aí mesmo na crise, nos mostram que com o crescimento do trabalhador na formalidade, porque é isso, os trabalhadores com carteira assinada, os 10 da Previdência foi diminuído. Né? Então, nós temos que compreender também a própria questão da agricultura. Deputado Laércio Oliveira, o senhor como é que vê esse problema? E o problema que o deputado Assis Melo acaba de tocar, que é essa questão da perda que tem o trabalhador, né? As perdas. Bom, cumprimentar meu colega, deputado Assis Melo. E, na verdade, o que acontece é que o fator pré-previdenciário, a calibragem foi excessiva. Também defendo que não é possível extinguir, simplesmente acabar com o fator. O que nós precisamos é construir uma solução. E essa solução passa, logicamente, por uma equação que minimize as perdas que, de fato, existem. Já ouvi comentários de os próprios técnicos do Ministério da Previdência Social reconhecendo. Porque da fórmula que está posto, com as regras atuais, o que acontece? Existe a perda, de fato, para o trabalhador e ele acaba usando a aposentadoria como apenas uma parte do complemento da renda dele. Quando ele se aposenta, em cima desses critérios, até certo ponto, maldosos com o trabalhador, e perceba que eu sou da classe patronal, mas eu reconheço isso. Então, o que acontece? Ele é obrigado a procurar uma outra fonte de renda. Então, aquele período que ele passou, a aposentadoria que ele recebeu, que é para ele cuidar da saúde dele, cuidar da vida dele, da convivência com a família, ele é obrigado a procurar outro espaço no mercado de trabalho para poder porque os proventos são insuficientes. Insuficientes. Então, isso claro que precisa de um reparo. Voltando um pouco atrás, uma análise também que o Assis fez, que eu acho muito interessante. A Previdência Social urbana é superavitária. Essa é tranquilamente. O que acontece é o seguinte, desequilibrou a balança quando entrou o benefício rural. Que o benefício rural foi o benefício estendido a quem vive do campo, mas qual é a fonte? Não tinha fonte de renda para isso. Não tinha fonte de receita para suportar isso. Então, provocou um desequilíbrio. Daí nasce exatamente a necessidade de uma regra, de uma nova fórmula, para que houvesse uma compensação e uma recomposição dessas bases. Esse déficit previdenciário é muito evasivo. Esse déficit está em quanto hoje, anualmente? Eu não sei estipular, não sei se o Assis sabe, se o Assis tem esses dados. O governo... 70 bilhões? Não, aí que está uma contradição exatamente nisso, né? Porque alguns dados, exatamente até dos técnicos da Previdência mesmo, colocam alguma análise que, do ponto de vista da Previdência, há superávit, né? Então, nós tivemos em 2010, em torno de 55 milhões de superávit. Bilhões. Na Previdência. De superávit, não de déficit, foi de superávit. Então, é preciso que a gente compreenda, e eu quero entrar um pouco mais nessa discussão. Mas o orçamento assume um déficit. Mas aí, o orçamento da União. Porque aí coloca a questão da seguridade como um todo. Então, quando coloca a questão da Previdência, mais a questão da seguridade, e é uma discussão também que o governo não participa com um percentual que ele deveria participar também nessa questão da seguridade como um todo. Seriam 15%. É isso. Então, a discussão que tá colocada, eu queria retornar à questão do fator, porque o deputado Alaércio coloca o seguinte, bom, nós temos que buscar uma alternativa, né, para ver. Agora, no meu entendimento, nós não podemos conviver com o fator previdenciário. Se nós criar qualquer outra alternativa que mesmo mantenha o fator previdenciário, nós vamos ter aí uma dificuldade de interpretação da lei. Eu sou, sim, pelo fim do fator previdenciário e aí sim buscar uma alternativa. Então, que a gente consiga contemplar essa discussão que o governo coloca, né, que alguns do governo, dessa questão hoje da disparidade, né, que tem a questão da agricultura, que o deputado Aécio coloca,
que foi incorporado e não tem receita. Nós temos que ver hoje que tipo de contribuição o setor agrícola contribui para a Previdência ou não contribui. Se a gente pode buscar uma fonte de renda aí, então nós temos que buscar alternativa. Mas o setor agrícola hoje tem uma grande fonte de renda? Mas a questão que se coloca que a contribuição... não pode contribuir para a Previdência? Exatamente da exportação, segundo os dados que tem também, exatamente do setor da exportação, é o que não contribui para a Previdência. Então, é exatamente essas discussões aí que eu acho que a gente precisa trazer. Porque eu não vejo assim, uma alternativa hoje de tu colocar um sistema que se coloque hoje do ponto de vista da aposentadoria mantendo o fator previdenciário. Então, nós vamos ter que... como eu sou sindicalista, você coloca isso. Tu vai discutir qualquer posição de inflação, tu primeiro zera a inflação e discute o aumento real. Nesse caso, era de zerar, sim, a questão do fator previdenciário. Zera ele e se busca alternativa, porque se deixar ele, fica valendo o fator. Deputado Laércio Oliveira, e qual é a sua opinião sobre esse problema do déficit, problema da compensação com as perdas dos trabalhadores? Bom, eu acho que o que fica claro entre trabalhadores e empregadores da sociedade como um todo é que a gente precisa reparar esse dano que foi causado. Existe uma expectativa de vida do povo brasileiro em ascensão. Por outro lado, nós temos também, e é um dado importante isso, a população brasileira envelhece. Hoje nós somos 19 milhões e em 2050 nós seremos 60 milhões. Então, é preciso tomar cuidado, a gente precisa de uma política pública voltada para os idosos. Com referência ao fator, eu não, com todo respeito ao meu colega Assis, eu não concordo que precise extinguir, mas a gente pode buscar fórmulas que reduzam, que melhorem essa situação. Por exemplo, como é que é hoje? Para mulheres, 30 anos de contribuição, com 50 de idade, se aposenta. O homem é 35 anos de contribuição com 50 de idade, ou seja, é 80, 85. Mas agora teve um projeto aí aprovado que aumenta a idade, não aumenta? Não, o limite? O parâmetro hoje é esse, né? O que existe hoje é esse, é 30 e 35. Você quer ver uma solução interessante para isso? Se a gente subisse essa expectativa de 85 e 95, a soma dos dois, de contribuição e idade, as pessoas, os trabalhadores que alcançassem esse teto, o fator previdenciário não incidiria. A pessoa teria a aposentadoria na fórmula antiga. Que os especialistas... Mas também aí não se aposentaria. Os especialistas em previdência social acham que devia aumentar o tempo de idade para a aposentadoria. Os especialistas, os técnicos da Previdência Social. Essa fórmula busca exatamente isso, é aumentar o tempo de contribuição. O tempo de contribuição e o limite de idade para a aposentadoria. Porque o que é que acontece? Tem um dado que muito na Europa também. já é de 70, já vai para 70 anos. Exatamente. Na Alemanha. Exatamente. O que é que acontece? Um dado interessante. O povo brasileiro começa a trabalhar muito cedo. Então, é fácil você encontrar pessoas com 45 anos de idade. Não, eu já vou me aposentar. Mas essa situação que é o seguinte... Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Pois Quando trabalha essa visão do 85, 95, o fator não vai pegar mesmo, porque aí a pessoa não vai se aposentar. Então, não vai ter fator, não vai ter aposentadoria, então é isso. Porque, concretamente, nós não podemos viver, do ponto de vista de uma realidade, querer fazer uma contribuição social com uma realidade que não existe. Por quê? Porque nós não vivemos num pleno emprego e nem estabilidade de emprego. O trabalhador hoje ele vive circulando, né? E está aí os dados da rotatividade para ver. E o trabalhador, quando chega a uma certa idade, que no Brasil não arruma mais emprego. Então, quando tu vai trabalhar, a questão é essa de contribuição efetiva, nós precisamos compreender isso. Porque senão nós vamos fazer uma lei para coisas que não existem. No Brasil, não dá para trabalhar em cima de contribuição, porque nós temos a questão da rotatividade, nós temos a dificuldade hoje do emprego, que tem uma certa idade, o pessoal já não acessa o mercado de trabalho. Como faz a contribuição?
Então nós precisamos ver isso. E ainda os trabalhadores que vão para a informalidade, entendeu? Que trabalham na informalidade, que não tem isso. Como é que faz isso? A própria... Mas com essa crise internacional, o Brasil é hoje um país que exibe a situação melhor no mundo. Não, mas nós estamos... Inclusive, o emprego é quase pleno emprego. Não tem desemprego mas expressivo. Nós estamos colocando... Como na Europa. Uma visão aqui que o problema da Europa não é do trabalho, é por falta dele. Né? E falta de trabalho. Falta de emprego. E quais as consequências disso? Não é os direitos dos trabalhadores em cima disso. Né? Se nós aqui discutir as causas da crise na Europa, nós temos um outro conceito da questão da crise. Exatamente a falta de produção, do dinheiro, da especulação, é essa coisa toda. Nós temos uma outra visão das dificuldades que hoje a Europa está enfrentando. Então, quando se coloca aqui, essa discussão aqui no Brasil, é para nós precisamos ver a realidade dos trabalhadores. Em que condições estão os trabalhadores trabalhando hoje, em locais insalubres, com esforço repetitivo, com doenças profissionais, essa coisa toda. Qual a idade que esse trabalhador chega exatamente a isso? Nós estamos falando aqui de uma coisa que não é verdade. Que não é verdade do ponto de vista, assim, de que nós começamos a trabalhar, então, com mais idade, com 20 anos ou com 15 anos. Eu também comecei lá, né? E assinaram minha carteira, eu tinha 16 anos ainda. Tanto que eu consegui chegar agora e me aposentar ainda por tempo de serviço, ter assinado. Então, essas discussões que a gente precisa compreender. Ah, mas tu como conseguiu? Sim, porque eu sou dirigente sindical e tive a estabilidade e permaneci no emprego, tanto que na empresa que eu estou há 25 anos lá. Mas eu sou uma raridade, né? Do ponto de vista assim, de um trabalhador permanecer por 25 anos na empresa com 16 anos, ter iniciado a carteira. Hoje, quantos tem? Entendeu? Então, nós precisamos compreender a nação, o Brasil, com as dificuldades que ele é. Porque, senão, nós ficamos aqui com nada assim de... Cuidar aqui é apenas contextualizar o problema que nós estamos enfrentando. Deputado Laércio Oliveira. É uma questão de cultura. Veja, a fórmula da sugestão que eu dei para os homens, 95 anos, a soma dos dois, eu estou falando de 40 anos de contribuição e 55 anos de idade. Eu tenho 52 anos de idade, eu tenho 32 anos de contribuição. Eu não me vejo daqui a 3 anos me aposentar. Então, veja, a expectativa do povo brasileiro é uma expectativa próxima a 76 anos de vida. Então, se a gente fizer uma análise racional, percebe que essa equação se encaixa perfeitamente. E aí, numa fórmula como essa, não há perda para ninguém. A gente vai balizar a aposentadoria com base na fórmula anterior, o fator previdenciário. Seguindo esses critérios, não incide. Então, veja, existem fórmulas. Se a gente pensar certinho, a gente encontra uma solução que contemple os dois lados. Volto a dizer, da forma que está posto hoje, eu não concordo. Eu acho que há perdas para o trabalhador e a gente não pode aqui estar legislando em nada que prejudique o emprego. E por que o Congresso não aproveita essa discussão desse projeto do governo para criar uma fórmula, para discutir agora uma fórmula que assegure uma compensação aos trabalhadores? A gente está trabalhando nisso. A comissão de negociação, nós estamos debruçados em cima disso, discutindo as duas partes, trabalhadores e empregadores, para construir uma ideia para que seja apresentada, para que seja incorporada, para que seja acrescida ao que está posto aí, ao que está em tramitação, ou um projeto novo, de repente, com esses reparos, para que a gente promova esse equilíbrio. Tu veja bem, o deputado Laércio sempre coloca isso de uma situação, de um trabalhador, como é que se diz assim, numa condição mais favorável, né? Mas que não é essa a realidade. Porque a realidade dos trabalhadores hoje dentro das fábricas, o que é? É um cara que trabalha com uma bota, com um macacão, com um avental de couro, com a máscara, com máscara de proteção disso, com máscara de proteção aquilo, e trabalha não 8 horas, às vezes 12 horas ou até mais, porque tem advento das horas extras. Essa pessoa, infelizmente, pode chegar aos 70 e poucos anos, mas ele vai chegar exatamente esgotado do seu ponto de vista. E o que é o problema do fator previdenciário? A mesmo que essa idade, se o cara não aí, ele vai perder dinheiro. Então, coloquei aqui esses os dados, em torno de 42% do salário.
Então o cara chega assim, não, mas o senhor não está... Sim, mas eu não posso me aposentar, porque senão eu vou perder 40% do salário. Como é que se aposenta uma pessoa assim? Como é que vive nessas condições? Então é isso que nós estamos debatendo. Porque se eu tivesse uma condição melhor de emprego, do emprego menos insalubre, que me desse condições de vida e que me desse uma sustentação de empregabilidade maior, que não é o que acontece hoje, nós estamos vivendo uma fase, mas esse não é o histórico do Brasil. Né? Mesmo com o emprego, nós temos a questão da rotatividade, é isso que eu coloquei. Então, colocar a questão de contribuição mais idade, né, na proporção de 85 e 95, essa é a nossa opinião, de inviabilizar a aposentadoria. Aí realmente não precisa do fator previdenciário, porque não vai ter, estou repetindo isso, mas exatamente pela gravidade do problema eu estou repetindo. Quanto à discussão que nós estamos tentando fazer, é exatamente isso. Como a gente aproxima tudo isso, como traz todas essas questões para o debate, e a gente busca um equilíbrio. Nós temos que buscar um equilíbrio social aqui, porque o trabalhador possa buscar essa aposentadoria e não perder tanto como está perdendo. Mas o senhor concorda com a tese do governo de que nos quadros de uma economia em crise, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, que são as economias mais sólidas do mundo, a economia brasileira exibe uma situação bem diferente. Não pode-se dizer que é pleno emprego, mas é uma situação de emprego. Não é de desemprego como na Europa e nos Estados Unidos. Não é verdade? Não, isso sim, a realidade demonstra isso. Nós estamos vivendo hoje um momento melhor e esperamos que isso bem melhor. Dê uma garantia para que a gente possa continuar fortalecendo. Exatamente. Ontem mesmo, né, estava os dados aqui, essa questão da classe C, que continua crescendo e que pode... Tem melhorado de ascensão, né? E constituído, mas eu estava ontem vendo aí uma imprensa, então coloca isso, né? E o mercado interno é exatamente o potencial de nós de superação da crise e de enfrentamento dela. Então, tu veja bem, a discussão nossa interna, ela nos possibilita hoje buscar alternativa para resolver essa situação exatamente porque não pode o trabalhador, ele simplesmente ser ele o prejudicado maior nessa situação do fator previdenciário. Nosso tempo está esgotado. O senhor, deputado Laércio Oliveira, quer dizer mais alguma coisa? Quero sim. É preciso observar os exemplos que acontecem. Estados Unidos, as pessoas se aposentam, em média, com 67 anos de idade, no Chile, com 60 anos de idade, em Portugal, com 60 anos de idade. Nós precisamos, sim, e aí eu concordo, a gente precisa ter uma regra de aposentadoria para os brasileiros, para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, dentro de um critério confortável, de uma fórmula confortável, porque as pessoas precisam se aposentar e precisam ter dinheiro suficiente para viver o restante, usufruir do restante viver da sua com vida, dignidade, e não é um restante pouco, é um restante muito, graças a Deus, pela expectativa de vida do nosso povo, mas precisa ter recurso suficiente para comprar remédios. O plano de saúde é muito mais caro, precisa ter recursos para isso e precisa sair do mercado de trabalho, porque chega uma geração nova que precisa ocupar esses postos. Então, não dá uma pessoa se aposentar e precisar continuar trabalhando para completar a sua renda. O sistema de saúde pública é muito precário, né? Pois é. Então, para atender a toda a população. Essa visão que a gente precisa ter para o bem-estar do nosso povo, da nossa gente. O nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença do deputado Assis Melo, obrigado, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e o deputado Laércio Oliveira, do PR de Sergipe. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.